diga-se de passagem, meus amigos, que o Bahia entrou hoje, já falando sobre a escalação de Rogério Ceni, entrou com um time que, no meu ponto de vista, não era o meu, tá? Não foi o time de ninguém aqui, tá? Eu falei que Thiago poderia entrar, mas no meu ponto de vista, deixei bem claro aqui que no meu ponto de vista ele entraria no lugar de Willian José. O que ele fez foi o seguinte, entrou com os dois, né? E aí, o Bahia entrou com uma escalação muito improvável, tá? David Duarte, que volta, né, velho? Que partidaça de David Duarte, um cara seguro, um cara que ganha todas nas bolas aéreas. E aí, a escalação do Bahia, já falando, já iniciando mesmo por ela, me surpreendeu, não sei se surpreendeu a vocês, mas a mim surpreendeu o Bahia entrando com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende, que eu falei que seria titular, porque o Rogério Ceni não ia abrir mão desse estilo dele, de não querer correr o risco. E que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo, mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar falando que o Rogério Ceni tem medo de colocar os garotos da base. Mas, enfim, já deu certo, tá? Eu espero que ele evolua, tá? Me deixou muito surpreso ele sacar Cauê Furquim. Eu acho que foi para equilibrar quando ele viu que o jogo estava com 2 a mais, para a torcida não pegar no pé. E também Iago Borducci, que era a minha preocupação, tá? Falei aqui que não iria gostar se o Rogério Ceni colocasse ele em jogo e não gostei, tá? Mas dentro de campo, a gente está aqui analisando o jogo, tá? Ele foi bem, tá? Iniciou a partida bem, até que assim errou vários passes, como sempre, né? É o pacote Iago Borducci de ser um cara que é muito, sabe? É muito precipitado, erra muitos passes, erra muitas tomadas de decisão, mas deu certo, tá? Fez uma partida ok, tá? Rezende muito bem hoje na zaga, gostei, tá? Eu acho que o único problema ali hoje da zaga do Bahia, que eu vi que eles bateu um pouco de cabeça ali, foi naquele passe de Arrascaeta. E que passe, né, velho? Aquele passe de Arrascaeta naquela belíssima defesa de Ronaldo, que diga de passagem, velho, eu vou procurar aqui de novo, velho. Eu não vou parar de fazer isso aqui não, porque o cara tá merecendo, né, velho? Aqui, ó, Ronaldo, pra você, ó. Ronaldo, vou botar de novo. Ronaldo. Parabéns, Ronaldo. Porque, velho, diga-se de passagem, a gente cobrou tanto esse cara, a torcida do Bahia vaiou o Ronaldo várias vezes na Fonte Nova, e o cara deu a volta por cima, velho. E hoje, mais uma vez, garantiu o resultado para o Bahia, tá? Então, não podemos ser injustos, não podemos ser vagabundos, né? Na palavra correta, de apenas enxergar falhas nos atletas e apontar essas falhas, e também não sermos coerentes quando de fato o cara merecer elogios, merecer aplauso, apoio. E graças a Deus que o Ronaldo deu a volta por cima, velho. Porque é um cara que merecia, né, velho? Porque o Bahia não tinha outra opção. João Paulo chegou, não deu certo. O Ronaldo chegou questionado, falhou em alguns lances, né? A torcida não queria mais ele, etc e tal. Já cheguei a falar aqui, quem acompanha o canal várias vezes, que ele não era um goleiro, continua não sendo, tá? Eu acho que ele vai precisar fazer muito mais ainda para mudar o que eu tenho dele, tá? Eu acho que tem sido ok, inclusive crescido absurdamente, tá? Nem parece o mesmo Ronaldo. Então, parabenizar o nosso goleiro do esquadrão hoje, tá de parabéns, já bate palma aqui, vou bater palma de novo aqui ao vivaço para você, Ronaldo, porque está de parabéns. E aí, uma partida ok também, né, de Gilberto, conseguiu ser seguro ali, né, deu alguma amplitude decente pelo lado direito, como já falei, uma partida excelente de David Duarte, né, retornando de lesão, foi pro embate, né, não se hesitou a ajudar o time,
parabéns também. Rezende, uma partida ok. Iago Borducci, como eu já falei, não é esse jogador todo, mas fez uma partida ok também, nada demais também, errou alguns passes, diga-se de passagem, mas hoje não é dia de estar, né, pesando o clima, é dia de comemoração, mas o nosso papel aqui é de analisar, né, as peças, analisar o jogo do Bahia. Então, falando de peça a peça, vou recitar uma boa partida de Acevedo, até que em alguns momentos do jogo achei ele precipitado, tá? Dando alguns botes, não sei se você percebeu, dando alguns botes sem achar, né? Ali, sabe, um cara tava fora de jogo, tava descansado, tava com todo o gás, errou alguns botes, mas depois voltou para o jogo, e principalmente o Bahia ficando com superioridade numérica, o Bahia cresceu, né, mediante a isso, e diga-se de passagem, meu amigo, que o Bahia, em alguns momentos, até dava a bola ao Flamengo, né, eles com menos jogadores em campo, o Bahia deixou o Flamengo ficar naquela agonia de toque de bola, gostei da postura do Bahia, fechadinho, como a gente falou que ele tinha que jogar, jogou fechadinho, buscando os contra-ataques, até porque, eu não sei se vocês perceberam, meu amigo, mas mesmo o Flamengo jogando com um a menos, tá? O Flamengo ainda conseguiu equilibrar a partida, tá? Em alguns momentos o Flamengo estava jogando ainda. Depois da segunda perda, eu ainda achei que o Flamengo, mesmo com 2 a menos, ainda estava perigoso. O resultado não estava confortável, tá? Se o gol de Michel Araújo tivesse valido, talvez teria sido a tranquilidade para o Sport Clube Bahia, mas enfim, durante todo o jogo, pelo placar, mesmo o Bahia jogando uma partida relativamente bem, segura até demais, né? Aquele vacilo ali que Samuel Lino saiu na cara de Ronaldo foi o único lance do Flamengo de extremo perigo, né? Bahia se posicionou muito bem, fez uma partida segura e soube aproveitar as oportunidades, né? As duas oportunidades que o Bahia teve, no meu ponto de vista, claras de gol, o Bahia fez o gol, né? O Willian José, muito questionado, mas hoje fez o papel dele de atacante, fez o gol, e enfim, então vamos lá. Acevedo, como eu já falei, fez uma partida um pouco precipitada, mas depois se encaixou, a superioridade numérica ajudou o Bahia a tomar conta do jogo, essa é a verdade, e aí, meus amigos, eu chego nesses dois caras, Everton Ribeiro e Jean Lucas, que partidaça desses caras, velho. Os caras hoje jogaram de terno. Jean Lucas, muito calmo também, errou muito menos, né? Sabe, tomou conta do meio de campo do Bahia. Everton Ribeiro tá super de parabéns, o cara na idade daquela, voltando para marcar. Teve uma hora, meu irmão, que eu não sei se foi Luiz Araújo, botou na frente de Everton Ribeiro, achando que o Coroa estava desligado, o Coroa super ligado, tomou a frente, tomou a bola. Então, isso é espírito de um cara que tem uma história espetacular no futebol, que é um craque de bola e que hoje, mesmo na idade que está, ainda dá orgulho e dá prazer a todos que ainda o vê, Everton Ribeiro, ainda jogando futebol, porque isso ele sabe. O homem é bola demais. Então, que partidaça, velho, de Jean Lucas e Everton Ribeiro hoje. E aí, na frente, eu achei hoje que Ademir não foi, sabe, aquele jogador espetacular, mas os momentos que foi acionado pela sua velocidade, foi para cima, fez boas jogadas na ponta direita, né? O estilo dele, fez uma partida ok também, nada assombroso, né? Thiago, como eu vinha falando, era um cara que entrega essa vontade, um cara novo, né? Inclusive, a perspectiva de jogo muda exatamente quando o Thiago usa esse poder que ele tem de ser um cara jovem, um cara veloz ali na frente, tá? Se fosse um Kaique, não ia para uma bola daquela. Se fosse um Willian José, também não ia ter aquela velocidade de chegar antes e ser atingido e fazer com que um jogador do time adversário fosse expulso. Então, parabéns a Thiago, que fez uma partida também não espetacular, né? Eu acho que hoje os pontas do Bahia, no meu ponto de vista, não foi tão bem, mas fizeram uma partida ok,
né? Mas a falta de Pulga, a falta de Sanabria, né? Assim, principalmente os dois no estilo de jogo deles muito veloz, indo por 1 contra 1 com velocidade. O Bahia sente muito, inclusive, diga-se de passagem que todas as jogadas hoje, propriamente dito, do Sport Clube Bahia, de chances de gols, foi pelas pontas. Então, diga-se de passagem, hoje também, mesmo com o gol, o William José foi um pouco melhor do que as últimas partidas, mas também nada, sabe, de nível elevado, nada, sabe, espetacular, mas um cara ok, né? Quando foi acionado, fez algumas paredes, fez alguns bons passes ali na frente, controlando a bola. Gostei, beleza. E Rogério Ceni hoje, no meu ponto de vista, fez as mexidas coerentes, tá? É isso